Agora que nós já temos um CRUD simples implementado utilizando o PDO, nós vamos agora implementar, melhorar esse nosso código para utilizar o Ajax. Bom, Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, ou seja, é JavaScript e XML assíncrono. O que isso significa? Significa que é um conjunto de técnicas de desenvolvimento voltado para a web que vai nos permitir criar agora aplicações que trabalham de modo assíncrono, processando qualquer requisição do servidor em background. Essa é a grande diferença. Essa é a grande novidade. Ou seja, eu consigo trocar dados entre o cliente e o servidor sem precisar recarregar a página. Então eu consigo alterar a página inteira ou partes da página sem a necessidade de recarregar a página. Com isso nós vamos ter páginas web muito mais rápidas pela troca de pequenas informações, né? É só aquilo que eu quero atualizar na página que vai ser trocado entre o cliente e o servidor. Como que nós vamos fazer então para modificar, né, melhorar esse nosso projeto? Bom, a primeira coisa é fazer igual nós fizemos com o anterior. Eu vou preservar a implementação em PDO que eu tenho e vou acrescentar o Ajax. Então eu vou copiar esse diretório inteiro, botão direito do mouse em cima dele, copy, vou colar aqui no mesmo local que eu estou trabalhando, paste, e vou renomear, botão direito, rename, e agora esse aqui vai ser o nosso exemplo usando Ajax. Nesse primeiro momento, o que eu quero fazer? Eu quero implementar o Ajax aproveitando ao máximo o que eu já tenho pronto. Então a ideia é fazer pequenas modificações no código de tal forma que permita eu utilizar o Ajax. Depois que a gente construir esse básico Ajax, a gente vai melhorar ainda mais a aplicação de tal forma que melhore também a navegabilidade, né, a usabilidade para o usuário. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou criar um diretório para os meus arquivos JavaScript. Então, dentro do CRUD Simple Ajax, eu vou criar um novo diretório, ó, new folder, chamar de JS, de JavaScript. E aqui dentro eu vou criar o meu arquivo JavaScript que vai conter várias funções, né, várias requisições Ajax. Então eu vou chamar esse cara aqui de crud.js. Precisa terminar com JS porque esse aqui é um arquivo JavaScript. Bom, feito isso, já vou recarregar a página aqui. Tá aqui então o meu CRUD Simple Ajax. CRUD simples, né? Ajax. E eu vou começar fazendo o quê? Ao invés de enviar os dados aí da forma convencional, o cadastro de usuários eu vou fazer utilizando o Ajax. Então vamos lá na página View, o meu insert é onde eu vou alterar e depois eu vou criar uma função aqui responsável por fazer aí a inserção do registro em background, né? Vou chamar assim, utilizando requisição Ajax. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é adicionar o meu script, o CRUD.js, aqui na minha página. Então vou seguir a ordem aqui, ó. Script src. Abre e fecha a tag script. Bom, a minha página insert HTML está dentro da view. Então, é aquele esquema, né? Eu preciso subir um nível na hierarquia de diretório, entrar dentro do diretório JS e fazer a referência ao arquivo crud.js. Então, subir um nível na hierarquia de diretório, entrar dentro de JS e fazer referência ao arquivo crud.js.
Nesse arquivo, eu vou criar uma função, então, responsável por inserir um novo registro no banco de dados. Então, já vou começar a fazendo uma documentação aqui, ó. Insere um novo registro no banco de dados. Então, vamos criar a nossa função. Eu vou chamar ela de criar registro. E lá na página insert.html, o que precisa ser feito? Ao invés de ser um botão submit, que vai pegar os dados do formulário e enviar aqui para o meu controller, eu vou pedir para que esta informação seja enviada através de Ajax. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou mudar esse botão aqui para um tipo button, um botão comum. Ele não é mais agora um botão submit. E eu preciso agora associar um evento a esse botão. Qual que vai ser o evento? Quando eu clicar no botão, eu vou chamar a função criar registro. Para não ter erro, eu já vou copiar o nome da função aqui, ó. E vou criar um evento. O evento, quando eu clico no botão, é o evento onClick. E aí, o que eu gostaria de fazer ao clicar nesse botão? Ó, vou chamar a função criar registro. Tudo bem? Só não esqueça o ponto e vírgula aqui também, viu, pessoal? Então agora eu vou implementar essa função aqui, criar registro. O que essa função criar registro precisa fazer? Bom, a primeira coisa é eu obter os dados aqui do formulário que o usuário digitou. Esta informação eu vou obter através do ID, através do ID deste elemento. Eu só quis testar aqui a questão do responsivo, mas está ok. Então esses dois elementos, ó, esses dois componentes, o ID deles é o mesmo do nome. Eu gosto de colocar sempre o mesmo, porque fica mais fácil da gente referenciar depois. Então eu vou pegar o que o usuário digitou aqui, utilizando aí o jQuery. Ó, vou criar variáveis nome e login para eu poder armazenar nas respectivas variáveis o que o usuário digitou. Então, na variável nome, como que eu vou pegar o valor do campo? Sinal, cifrão, entre parênteses, o ID do seu componente, precedido da tag cerquilha, né, ou hashtag, ponto val, para você pegar o valor deste campo. Vou fazer a mesma coisa agora para o login. Ó, uma variável que eu vou chamar de login. O nome, o ID do campo que eu quero obter o valor login, ponto val. Agora eu obtenho a informação que o usuário digitou lá no campo login. E agora vamos iniciar uma requisição Ajax. Ó. $.ajax, abre e fecha parênteses, já coloca o ponto e vírgula aqui no final, que agora nós vamos começar a escrever o código dessa função aí. Basicamente, o que eu preciso fazer? Informar o endereço do controller, o tipo de dado, o tipo de método que eu vou enviar a requisição, se é GET, POST, etc. E os dados que eu quero enviar para serem manipulados lá pelo controller. Então, a variável que representa o recurso
é a URL. Para onde eu quero enviar? Aqui para o controller, ó. Então agora eu estou aqui no JavaScript, estou dentro do CRUD. Então eu vou subir um nível na hierarquia de diretório, entrar dentro do diretório control e solicitar o recurso controller.php. Próxima variável que eu preciso utilizar, que eu vou enviar. Qual é o tipo de dado, né? O tipo de dado não, qual é o tipo o método, né, de envio. Então eu vou utilizar o post. Então, ó, type, post, vírgula, na variável data, os dados que você vai enviar. Como podem haver várias variáveis, né, várias informações que você quer enviar, isso aqui acaba sendo o quê? Um array, né, um vetor de informações. Só uma ressalva aqui no controller, ó. Além dos dados, eu também estou esperando receber qual é a operação que eu vou realizar. Se é o insert, delete ou update. Então esse vai ser a primeira informação que eu vou enviar. Então eu vou enviar uma informação que é o tipo da operação, que vai ser o insert. E agora, os dados que eu quero enviar. Isso aqui é o seguinte, esta é a variável e esse é o valor que está associado à variável. Quando eu vou receber os dados lá no controller, eu vou receber pelo nome da variável, tá vendo? Então esse aqui é o primeiro parâmetro. Aí lá no insert eu vou receber o nome e o login. Então esse nome e login aqui é esse primeiro parâmetro, ó, nome. Esse é o nome da variável que eu vou receber lá. Qual o valor dele? O valor que está aqui na variável nome, ó. Então, nome. E o próximo atributo que eu vou enviar é o login. Qual que é o valor dele? O que está na variável login. Então aqui encerro os dados que eu vou enviar lá para o meu controller. E aí nós temos uma resposta dessa requisição. Pode dar certo ou errado. Então eu vou tratar nessas duas operações. Tem mais, viu, gente? Mas nós vamos fazer primeiro o básico aqui e depois a gente vai expandindo. Então, se houve sucesso, ó, success. Eu vou executar aí uma função anônima. Response. Esse response é o retorno da requisição. Tá? Então, esse aqui é o objeto de resposta. Após eu fazer a requisição aqui para o meu controller. Então, só vou colocar um alert aqui, ó. Se deu certo, então vou colocar registro inserido com sucesso. E vou direcionar o meu usuário lá para a página, para a view do Select, né, que é onde lista todos os usuários. Então, para isso, window.location.href, o local que eu quero enviar o meu usuário. Então, vou mandar ele ali lá para view select. Caso apresente algum erro, ó, o success está escrito errado aqui, hein? São 2 Cs e 2 Ss. Caso apresente algum erro, eu vou exibir também um alert
falando que houve falha na inclusão do registro. Vamos colocar aqui, ó, falha na inclusão do registro. Vou enviar também o usuário lá para o select. Então aqui nós estamos fazendo o quê? Obtendo os dados do formulário, enviando esses dados através do método POST para o meu controlador. Os dados incluem, além do que o usuário digitou, o tipo da operação. Se deu certo, eu vou falar que o registro foi inserido com sucesso. Se deu algum erro, vou falar que houve algum erro na inclusão do registro. E lá no controller, eu vou desativar, né? Já vou tirar aqui esses redirecionamentos aqui, ó. Vou tirando à medida que eu for implementando as funções, né? Então vou tirar aqui o do insert. Na função insert não muda nada. No DAO também não vou mudar mais nada. Então agora eu só mudei o jeito que eu estou enviando as informações do cliente para o servidor. Então vamos testar aqui se deu certo. Vou recarregar a página. Novo registro. Vou colocar aqui, ó, registro com Ajax. E aqui vou pôr registro Ajax. Vou pôr tudo minúsculo aqui. Gravar. Registro inserido com sucesso, ok. Tá lá, ó, registro com Ajax. Legal, né? Então agora nós incluímos um registro através aí do Ajax. Quais são os próximos passos? Para cada botão, eu vou começar então a desativar o modo clássico, né, convencional que nós estamos utilizando, e vou começar a escrever funções aqui dentro do meu CRUD.js para fazer o meio de campo, né, entre o cliente e o servidor, só que agora é em background, em segundo plano. Ok? Então vou finalizar essa aula por aqui. E na próxima aula a gente vai implementar o botão excluir. Até lá!